Ao nascer na Bahia, foi dada a Adolfo Gertrudes uma carta de alforria condicional, que devia servir, isso foi em Bahia, que devia servir Dona Maria Felícia até a morte e depois seria livre. O documento, então, parece ser uma garantia para Ana Gertrudes. Dona Maria Felícia declarou no documento que dá a ela é melhor via de direito de liberdade e alforria dita escravo, então que a sua pessoa pode quiser para onde quiser e ir para onde lhe parece, que é normal, escrito nas alforrias. Aparentemente, esta liberdade podia correr perigo por razões financeiras. Foi então que declarou Dona Maria Felícia que nem poder reclamar, nem revogar, e se necessário for tomado o valor da dita Ana Gertrudes à sua terça. Em frente do trabalhar nas casas de Dona Maria Felícia estava também Ana Gertrudes, declarando que de muita sua vontade até o presente lhe havia servido e quer continuar o mesmo serviço até a hora do seu falecimento. Me parece que Dona Maria Felícia queria que a sua escrava continuasse a servi-la e ela consentia diante da certeza de ficar livre no futuro. Ainda mais, era possível que a Ana Gertrudes tivesse chegado da Bahia em Lisboa depois da lei de 1761, em que foi proibida a importação de escravos. Então que ela formalmente devesse ser livre. Pode ser que, mesmo que se a Ana Gertrudes fosse liberta formalmente por este documento, houve problemas de reclamação. Ambas as mulheres estavam em frente do trabalhão, mas Dona Maria Felícia não pôde escrever. E um irmão de um dos habitantes de sua casa fez a onda assinar para ela. Quem sabia escrever foi a escrava, entre aspas, Ana Gertrudes, pois as mulheres podiam ter o seu poder legal contestado. Assim pode ser que a viúva Dona Maria Felícia tinha tomado a precautela de utilizar um homem para assinar. A assinatura da própria Ana Gertrudes não só deixa ver as competências de uma ex-escrava preta e crioula da Bahia em Lisboa, mas garantia ainda mais segurança para um futuro independente. A falta das assinaturas pode ser significante aqui, porém foram duas mulheres, elas próprias, que protagonizam as ações da segurança da sua casa como testemunho de homens. Então aqui tem a assinatura da Ana Gertrudes, pode ver aqui, está lá, e está aqui escrito que João Ignácio tem escrito em vez da Dona Maria Felícia. Então, as assinaturas são, o que quer dizer que é importante isso. Eles estão utilizando mesmo essa documentação, mas também como eles assinam este documento, para mim, era importante para garantir mesmo esta liberdade a um lado, mas também para garantir um futuro serviço ao outro lado. Mesmo nos cartórios de Lisboa setecentista houve assinaturas de mulheres, não era sempre assim no Império Português. Os livros da Santa Casa de Misericórdia em Salvador, Bahia, mostram uma ausência de assinaturas de mulheres, mas isso não queria dizer que foram completamente excluídas. As Santas Casas tiveram um papel muito amplo na cidade colonial.
E uma das mais importantes era emprestar dinheiro. Ao emprestar havia uma negociação com os irmãos mais importantes e especialmente o provedor. Mulheres eram excluídas da mesa redonda e foram mencionadas muitas vezes. Por exemplo, emprestamentos foram feitos para tal homem e sua mulher, ou para Maria de Araújo pelo seu filho procurador. Era necessário incluir esposas nos emprestamentos, mas as mulheres sempre tiveram que utilizar procuradores. O caso que está aqui é da Maria de Anjos e Abreu. O procurador deste emprestamento foi Francisco Rodrigues Cavalheiro, o seu marido. Maria dos Anjos e Abreu utilizava casas de pedra e cal como calção do emprestamento, então significando que a posição dela era considerável. Mesmo que Maria dos Anjos e Abreu tivesse muitas propriedades para hipotecar, os senhores da mesa redonda tinham muitas dúvidas sobre ela. Estava escrito no documento que, ainda que a lei de Veliano concedida em favor das mulheres, no qual não poderá ser ouvida, sem que primeiro lhe ponha em mão dos ditos seus credores a referida quantia de 400 mil reais como seus juros vencidos, e para isso os abona e usar logo por abonados, os negando-se-lhe, entanto, todo o seu direito e remédio, se obrigar a ter manter esta escritura para saber disso o seu efeito, como também os seus ditos credores, a não contradizer em tempo algum da baixa da obrigação e cláusulas desta escritura. Há muitos formulários aqui, quando vai ver os livros de credores na Santa Casa, há muitas referências de tem que fazer isso, etc. Está aqui escrito assim. Mas o que não sabia, o significante da lei de Veliano, alguém sabe? Esta lei de direito de Veliano, mas parece, então o que ele faz? Faz o Google. Não sabe, faz o Google. Então, eu encontrei uma palestra da Ana Cecília Farias de Alencar, foi da Ampu, obrigado, e ela citou as ordenações filipinas. Olha, por direito é ordenado, havendo a respeito a fraqueza do entender das mulheres que não podiam fiar nem obrigar-se por pessoa alguma, e em caso que fossem reveladas de tal obrigação por um remédio chamado em direito veliano, o qual foi especialmente introduzido em seu favor por não serem danificados, obrigando-se pelos feitos alheios que a elas não pertencem. Então, pode ser, o direito veliano mesmo é utilizado na legislação portuguesa, em muitos casos portugueses, para não haver pagar uma dúvida que eles não foram responsáveis. Então, os senhores da mesa da Santa Casa estavam se protegendo deste direito de mulheres que tem tanta fraqueza. Olha, a próxima casa, só vou falar. A próxima casa eu achei um documento que ficava no arquivos de Holanda. Este documento foi de um navio que foi para São Tomé, na África, e tive muitos problemas lá no São Tomé, sobre 2 escravos que fugiram, apanharam 2 outros e depois morreram. Então o capitão queria que os 2 escravos fossem restituídos pelo enviado holandês em Lisboa. O que foi muito interessante neste caso,
que este capitão holandês perguntava à sua mulher, dava à sua mulher todas as, como se diz, os direitos para lhe representar, como chama-se? Quando dá direitos de representar? Sim. Procuração. Sim, procuração para ela, para resolver toda a coisa. Então ela fez com um advogado, também utilizava um homem, mas utilizava um advogado para Estados Gerais, que é o governo geral, o governo central da Holanda, para fazer esta petição, e depois o governo geral holandês, o governo dos Estados Gerais, foram para ser enviado em Portugal para fazer a petição em sua favor. Então foi muito interessante isto, que é oposto, mas mesmo assim ela utilizava o homem como intermediário, ela utilizava um advogado neste caso, como intermediário. E o último caso, que é um caso muito grande, e esta não é sobre a escravidão, mas também toca em Portugal, mas é um caso de uma viúva, o nome dela vou ler. É o caso que vai iniciar no início do governo de Sebastião José de Carvalho e Melo. Então, é o primeiro ano de Pombal ficar lá. E há muitas mudanças na política nesta altura em Portugal. E aí há um disputo grande sobre o contrato de povoamento. Povo de boom, não é? Como chama o povo, não é? Pronto. É assim. Neste contrato foi assim. 8 minutos. Ok. Tratava-se de muito dinheiro. Foi um monopólio de manufatura e venda de pólvora em Portugal no início do reinado de Dom José de Sebastião Carvalho e Melo. O mercador holandês Antonio Kramer havia construído fábricas de pólvora em Portugal e estas foram muito úteis para a coroa portuguesa. Kramer tinha um contrato para produzir este gênero importante para a guerra. A sua viúva, Catarina Sofia Kramer van Zelle, era sua herdeira. E ela e os filhos negociavam um novo contrato com o jovem governo de Sebastião José Carvalho e Melo. Na correspondência diplomática, escreveu o diplomata holandês que a viúva Kramer é importante, cujo marido era falecido, tinha a proteção dos Estados Gerais. Então ela foi holandesa. Catarina Sofia Kramer van Zelle não era portuguesa, mas sim filha de uma outra família holandesa estabelecida em Portugal por várias gerações, os van Zelle. Apesar dela ser de origem holandesa, já no comentário para as autoridades neerlandesas, o diplomata dos Estados Gerais não se posicionou a favor deste contrato, esclarecendo que se ele fosse fazer uma representação contra o novo contrato, não seria atendido, mas como já havia muitas objeções contra o contrato, primeiro ia esperar o que iria acontecer. Ele sempre identificou Maria Sofia como a viúva Kramer e não como seu nome próprio. Em contraste com as críticas portuguesas, o enviado neerlandês achou que era o governo português o responsável pelo contrato. Então, descentrou a atenção dela, pois a preocupação maior era que este acordo podia diminuir o comércio de pólvora trazido pelos navios dos Países Baixos para Portugal. Sobre o contrato de pólvora, escreveu o enviado dos Estados Gerais sobre a mudança de governo entre os reinados de Dom João V e Dom José I. Foi o novo governo responsável como
Agora pode ver sobre a maioria dos casos são resolvidos com a influência de uma pessoa ou outra com interesses particulares. Foram concluídos os negócios sem que fossem ouvidas as pessoas afetadas. Quando todo o caso foi resolvido, escreveu de novo que os negócios continuaram como eram e tanto o povo quanto os negociantes estavam contentes. Mas para o governo, assim como a oposição, era Dona Catarina Sofia responsável pela proposta. O preâmbulo do contrato concluído e aprovado pelo novo rei Dom José diz o seguinte: Dona Catarina Sofia Kramer von Zeller, imitando o zelo com que o seu marido Antônio Kramer se empregou no estabelecimento da fábrica de pólvora, desejando perpetuar nestes reinos um estabelecimento tão útil, reduzido a sua melhor perfeição e esperando merecer assim os efeitos da real benignidade, se animar tomar por sua conta a inspeção e administração da manufatura desta útil e necessário, visto debaixo das cláusulas e das condições seguintes. A primeira palavra deste contrato foi o nome completo da mulher. Ela herdou o zelo do marido. O contrato foi feito então para que ela possa perpetuar a fábrica de pólvora. O rei foi benedito porque a pólvora era muito útil para continuar a manufatura, e pelo zelo de Dona Catarina Sofia, o rei dava licença a ela para a inspeção da pólvora de todas as fábricas. O que ela fez sua conta própria. O comportamento de Dona Catarina Sofia, a utilidade do produto foram centrais no argumento feito pelo rei e seu ministro. No entanto, que uma mulher fosse inspetora não era bem recebido. O enviado holandês escreveu para os Estados Gerais em termos mais neutros que o direito exclusivo para a viúva Kramer tinha muita oposição. Que foi memória de 48 páginas. Foi a primeira oposição contra Pombal. Foi memória muito grande. E só vou ler algumas coisas, porque só tenho 3 minutos agora. Algumas coisas que esta memória diz, e você pode concluir. A Dona Catarina Sofia Kramer seja inspetora. O arrendatário, sempre a sua inspeção é motivo fazendo particular para si e seus filhos o manejo do pólvora e salitre, não acrescida do zelo, mas que incluía imitar, mas sim das conveniências que o negócio lhe propôs bem formalizado. E susposto da real benevolência se deixa participar para aquelas arbitrárias que com secretos particulares introduziram fábricas importante, centrou o nome da mulher. Foi ela que fez a proposta. Foi ela que vai ser a inspetora. E você vai ver toda a memória. 2 vezes ela nome memorialistas dá um nome para ela. Depois, o nome dela é a inspetora. Eu vou um das mais duras coisas que eles escreveram foi assim:
Enfim, senhor, chegamos à condição que a inspetora propôs a vossa majestade de inverter com a capa do zelo e benefício da real fazenda que vos vaga. E a Caixa Universal dos que ponderou esta condição haver a inspetora com iniquidade estranha roubar o povo para fazer benefício a vossa majestade, quando nenhum monarca do mundo, entre os católicos e muito mais os monarcas portugueses que são fidelíssimos sobre católicos, quiserão jamais seus interesses ao votar-se com destruição dos vazados. Ela foi católica, é outra coisa, mas mesmo assim, foi ela que roubou o povo, não foi o rei. O rei fez uma coisa errada, agora o rei tem que fazer alguma coisa para fazer melhorar esta situação. Este contrato já foi assinado. Pronto, o rei recriou. O rei faz um novo contrato, não para ela. Foi o Estado que fez a inspeção, deixava ela com uma fábrica do povo. Mas o que queria dizer com isso? Então, esses 4 documentos dizem algumas coisas. Primeiro, que as mulheres sabem bem que deviam utilizar homens como intermediários, porque sabem que davam perigo. Escravos sabem, mulheres sabem. Em geral, vamos picar as pessoas que não gostam das coisas que podiam intrometer das coisas financeiras, sempre utilizavam alguma coisa que não está, que pode ser atacado. Então, se a mulher foi um destes, então as mulheres fizeram uma prevenção, para, por exemplo, assinar com contrato para outras pessoas, não, fizeram outras coisas para saber com certeza que foi assim, ou em outros casos onde eles não estavam, não é, tive pessoas como seus intermediários. O caso de Vanzeller mesmo mostra como esta coisa mulheres foi utilizada para as pessoas que são expostas a estas. Mesmo a senhora da holandesa, que foi o marido do capital holandês, mesmo ela utilizava um advogado para fazer as coisas para si. Ela não fez si próprio, mas fez a assinatura na petição. Então, foi esta. Só 4 documentos, não é? Não podes tirar muitas grandes conclusões. Não sou especialista sobre a história feminina, não é? Mas utilizar intermediários acho que é uma prática muito feita muitas vezes. Obrigada, Ernst. Agora o segundo palestrante é Anna Moore, que é professora. Aqui é todo um outro sistema, né? Eu integrei 5 anos atrás, né? E era associate professor nos Estados Unidos aqui. E agora você está na Universidade do Brasil. Na UNB. E vai falar sobre, bem, pode ler o título, né? A figura da vida social no regime ibérico da escravidão. Ok. Bom, quero começar primeiramente agradecendo muito a Kitia por me convidar a participar dessa mesa e também a Carmen por toda a organização espetacular desse congresso e aos monitores também, né, que é uma coisa muito grata aqui no Brasil. Eu acho que não acontece em todos os lugares, que os monitores estão presentes, estão atenciosos, né, então queria agradecer, mas já a minha experiência nesses 5 anos do Brasil é que realmente esse é um diferencial que é muito bom mesmo, né? Eu vou ler este trabalho e eu só queria comentar que eu não sou historiadora, eu trabalho em letras, mas sempre trabalhava sobre discurso político, né? Meu primeiro livro é sobre o discurso político do México, do século XVII,
e sempre trabalhando entre documentos mais históricos e documentos mais também literários, né? E agora tem um novo projeto sobre o trato de escravos, século XVI, século XVII, e me interessa mais o discurso econômico, né? Como nessa documentação o discurso econômico começa a estar apertado pelo mesmo, né, a mesma novidade, né, da escravidão, e sobretudo na figura de morte e valor, né, essa combinação desde os tratados econômicos até nas escritas sobre o trato. Então, bom, começar. E esse painel é dedicado a John Russell Wood, e isso é outra coisa muito grata, porque como venho um pouco de fora, eu voltei sobre o livro de Russell Wood, The Black Man Under Slavery and Freedom in Colonial Brazil, então começo com toda uma perspectiva sobre o livro. Então espero que não seja tédio para os que já trabalharam muito o livro, mas às vezes vir de fora tem os benefícios, né? Porque talvez observa algumas coisas, né? Vamos ver. O grande mérito do livro de John Russell Wood, The Black Man Under Slavery and Freedom in Colonial Brazil, publicado em inglês em 1982 e traduzido ao português, eu acho que é em 2005, se não me engano, reside não somente na sua pesquisa extensa nos arquivos, mas na sua sensibilidade contínua à experiência vivida de pessoas de descendência africana no Brasil colonial. Essa sensibilidade é evidente a cada página do livro, nos acertos no arquivo, nas interpretações críticas de fontes e na sua busca por diversidade ao invés de generalizações, ao mesmo momento que tenta também ordenar a margem social que apresenta. Essa sensibilidade é guiada também por sua crítica profunda da historiografia da escravidão. É claro que para Russell Wood, as teorias abrangentes e gerais sobre a instituição da escravidão respondem a contextos de política racial dos seus momentos e muitas vezes ignoram a experiência vivida das pessoas escravizadas. O Russell Wood apresenta, mais do que uma pesquisa empírica sobre escravidão e liberdade no Brasil colonial, ele oferece essa pesquisa como um modo de intervir nos debates do século XX sobre o legado da escravidão nas Américas, um legado que está implícito nas posições historiográficas, incluindo a dele. Russell Wood foca esta sensibilidade palpável na figura que ele argumenta foi ignorada até esse momento na historiografia sobre o Brasil colonial, o liberto afrodescendente. Russell Wood atribui esse descuido e aqui essa minha tradução, desculpa, do inglês, que não tinha a versão em português, a atração hipnótica, cito, a atração hipnótica exercida sobre os pesquisadores pela escravidão como instituição. Fim de citação. E também a caricatura particular da sociedade brasileira como uma dividida entre escravos e amos. A experiência do liberto afrodescendente chega a ser um enigma central do livro que permite desenredar as relações sobre o regime escravocrata, abrindo assim a diversidade geográfica, práticas coletivas e o privilégio racial da época. A preocupação de Russell Wood com a experiência de vida requer uma percepção aguda que capta detalhes das fontes e que filtra os estereótipos das mesmas. A aproximação dele vai além da leitura a contrapelo das fontes oficiais. Seu objetivo é mais empírico e positivista, que admite suas próprias limitações de descobrir a diversidade das experiências de pessoas afrodescendentes no Brasil colonial. Com esse objetivo, os libertos chegam a ser figuras que testem as extremidades e limitações da noção mesma da liberdade no regime escravocrata. Nesse sentido, Russell Wood conclui que mesmo dentro de uma sociedade estruturada inteiramente em volta da escravidão, as pessoas libertas, cito, podiam manter as suas identidades e exercitar autodeterminação e liberdade de pensamento numa sociedade escravocrata dominada por brancos. Fim da citação.
Não por isto, Russell Wood nega as pressões reais e a violência ameaçada, as práticas discriminatórias da sociedade escravocrata. No livro The Black Man in Slavery and Freedom, o racismo permeia correspondência oficial, processos judiciais e oportunidades econômicas no Brasil setecentista. A experiência de vida de uma pessoa afrodescendente no Brasil colonial era marcada por essa condição dupla. Por um lado, uma persistência, autonomia, criatividade, esforço, e por outro lado, oportunidade reduzida, medidas desiguais e condições de vida precárias e até violentas. Essa sensibilidade de Russell Wood de delinear a experiência de vida das pessoas afrodescendentes ultrapassa uma tentativa de definir a liberdade. Ao traçar os limites da liberdade para afrodescendentes, mesmo de pessoas libertas em posse de carta de cidadania, Russell Wood aproxima outro tema, ao meu modo de ver, ao significado da vida social de afrodescendentes, que persiste apesar de uma sociedade que tenta canalizá-la a lógicas mercantis ou bem ignorar e abandoná-la. Esse significado da vida talvez se percebe melhor ao contrastar o livro de Russell Wood com outra publicação do mesmo ano de 1982 e que até hoje provei uma das mais influenciais e controversiais teorias da escravidão como instituição social, Slavery and Social Death, de Orlando Patterson. Na verdade, não sei como foi traduzido aqui, escravidão e morte social, supondo. Como é sabido, Patterson argumenta que a escravidão se define por três elementos que juntos efetuam uma condição de morte social. Primeiro, a ameaça constante da violência, que relembra e refaz a violência original de cativeiro. Segundo, uma alienação natal, pela qual a pessoa escravizada perde direito de pátria e parentesco. E terceiro, a desonra, pela qual a pessoa escravizada perde o direito patrimonial. A ideia de que a escravidão efetua uma condição de morte social tem sido fortemente criticado por muitos historiadores atuais, que apelam na diferença entre os preceitos e a prática da escravidão, entre as intenções governamentais e as possibilidades atuais que pessoas afrodescendentes geraram para si. Mas meu interesse é aprofundar ainda mais nas consequências da figura da morte social, que acaba criando uma noção de liberdade idealizada que escapa o cerco totalizante da escravidão. Patterson assim cai nas mesmas ciladas que Russell Wood observa na historiografia da escravidão e por ele criticada. Num estudo comparativo e transhistórico, Patterson necessariamente deriva a sua teoria de casos ideais, enquadrando uma visão da sociedade escravocrata pela fazenda. Em contraste, Russell Wood aponta anomalias e diferenças nas estruturas de escravidão latifundiária e nas áreas de mineração. No caso da segunda, as pessoas escravizadas tinham mobilidade aumentada, se bem forem sujeitos a riscos agudos e particulares. Como o historiador Vincent Brown tem arguído recentemente, a aproximação de Patterson pertence a uma sociologia que patologiza a comunidade negra, buscando as raízes de supostos rasgos defeituosos da mesma. Em contraste, Russell Wood examina duas instituições literárias como espaços que gerem autonomia e resiliência, as irmandades religiosas e a família. Ao redefinir o que constitui a família de forma que ela parece mais ao conceito de parentesco que de família nuclear, Russell Wood inverte a ideia da patologia e conclui que para pessoas de descendência africana, escravizadas ou libertas, a família era uma força protetora contra a violência escravocrata. Mas talvez o lugar que mais ressalta o contraste entre esses dois estudos é na questão da fuga. Para Patterson, a pessoa escravizada e fugida é a inversão da totalidade da morte social, porque sublinha o desejo constante de liberdade dos sujeitos escravizados. Para Russell Wood, a fuga dos escravizados chega a ser um ponto um tanto cego no estudo. Por um lado, é evidente que ele entende que as comunidades de foragidos como fugazes, se bem socialmente complexas e diversamente interconectadas com a sociedade nas suas voltas.
Por outro lado, Russell Wood parece evitar de indicar um fenômeno, pelo menos nesse livro, para o qual a pouca documentação é sujeita a distorções e paranoias da elite escravocrata. Ao final, é possível que Russell Wood viu pouca esperança no ato da fuga, e mais nas ações cotidianas da maioria das pessoas de descendência africana, emaranhadas na sociedade escravocrata. A liberdade de Russell Wood não é a liberdade de negação da sociedade ou estrutura escravocrata, mas liberdade apesar da sociedade que a restringe a todos os passos. Para Patterson, a liberdade nesse sentido idealizada e absoluta. Para Russell Wood é qualificada, mas não por isso resignada. De fato, temos uma sensação muito mais forte da vitalidade da experiência negra colonial na obra de Russell Wood que na de Patterson. Embora o segundo aparenta oferecer mais esperança na figura da liberdade absoluta como negação da escravidão. Essas estruturas contrastantes à liberdade, que refletem também entendimentos contrastantes da escravidão como regime de governança, ainda podem nos levar a questionar se o termo liberdade é o melhor para descrever a vida social das pessoas afrodescendentes no regime escravocrata. No que segue agora, eu gostaria de sugerir que podemos achar outros termos para entender a escravidão da primeira modernidade ibérica, ao voltar a textos chaves dos séculos XVI e XVII. Ler esses documentos junto com o estudo de Russell Wood desafia um dos seus pressupostos fundamentais, que é que o século XVII, cito aqui, não tinha tido, seguindo o aumento dos números de militância, despertado a antipatia entre a população branca que ia caracterizar a sociedade brasileira do século XVIII. Segundo Russell Wood, o século XVIII foi um período de meritocracia relativa, acompanhada por uma mudança ideológica. Embora havia um aumento de mobilidade social, cito, não obstante, o liberto afrodescendente tinha que lutar para superar as atitudes estereotipadas de discriminação e preconceito, as quais eram profundamente arraigadas no setor privado branco da sociedade. Pula um pouco nessa cita, a inferioridade racial se igualava com a inferioridade social. A pessoa com, cito, sangue infecta, ou com, cito, defeito de sangue, automaticamente foi considerada uma pessoa de, cito, ínfima condição. Se o século XVIII viu um endurecimento do sistema racializado de Estado social, Russell Wood argumenta que o século XVII gerou menos oportunidades para a mobilidade social e, portanto, aceitou com mais facilidade exceções raciais. Ironicamente, precisamente no momento de mais sociabilidade social, a linguagem racial se endurece. Como modelo que registra esta mudança, poderíamos oferecer a frase muito citada de Antonin na sua Cultura e Opulência, que, cito, os escravos são as mãos e os pés do Senhor do Engenho. Se bem este tipo de declaração também se encontra em documentos seiscentistas, a anomatização da figura do escravo concorda com a racialização da produção de açúcar e ouro no relatório de Antonin. Nos documentos seiscentistas, o sujeito escravizado era mercancia ou peça, mas inteiro quanto o sujeito com alma. A mecanização do processo de produção em Antonin inclui a labor como problema a ser administrado. Embora haja uma segregação implícita mecanicista e racionalizada, o mesmo Antonin também continua um discurso prevalente desde as primeiras escritas importantes sobre a escravidão ibérica, que entende a integração do sujeito escravizado dentro de uma comunidade, como membro constitucionalmente limitado. Nesse sentido, desde minha perspectiva, a distinção operativa na ideologia ibérica da escravidão não era a morte social e liberdade, mas a persistência de uma vida submetida a um sistema de produção e valor. Escravismo, em outras palavras, não era a morte social, mas o cativo da vida alheia para fins de produção e reprodução social.
Nesse sentido, a vida qualificada e resistente que Russell Wood identifica na experiência vivida das pessoas afrodescendentes do século XVIII sempre constituía uma possibilidade implícita nas noções ibéricas da escravidão, que nunca igualava a escravidão à morte social. Como evidência, podemos começar com os escritos do jesuíta Luís de Molina, cujas considerações sobre a escravidão se encontram no seu Tratado Massivo de Justiça, de Justitia et Iure, publicado entre 1593 e 1609. No livro segundo, dedicado à justiça comutativa, Molina considera a ética do mercado escravista desde uma perspectiva do justo preço, conceito central para a economia clássica. Recentemente, Diego Alonso Lacheras argumenta que Molina segue a teoria dominica do justo preço, o qual é determinado pelo consenso da comunidade, ao invés da teoria franciscana, que argumenta que deve seguir o valor inerente da mercancia. A perspectiva dominica foi a mais adequada ferramenta para a expansão da economia global do século XVI, na qual foi claro que os preços não seguiam valores inerentes, mas podiam variar. Segundo Alonso Lacheras, a aceitação do costume como árbitro do preço justo se fundamental na última instância no conceito aristotélico da comunidade. Essa ideia fundamental da comunidade como base da justiça é chave para entender as considerações de Molina sobre o mercado escravista. As disputas 32 a 40 do livro segundo do tratado são comentários extensos sobre o cativeiro e venda dos africanos. Isso é bem conhecido, mas eu acho que vale a pena retomar. Depois de resumir a história do trato português na África, Molina cita suas próprias entrevistas com comerciantes negreiros para concluir que a maioria dos africanos não eram justamente escravizados e devem ser liberados imediatamente. Sobre o mercado secundário, no entanto, Molina decide que na ata da venda, os vendedores devem presumir que a mercancia que vende é legítima. Em outras palavras, o ato da venda em si elimina os escrúpulos anteriores sobre o cativeiro original. Molina admite as divergências culturais em valor que desafiam a noção do justo preço. De fato, um dos seus exemplos é o trato europeu com africanos, no qual o ouro pode ser adquirido por bugigangas. A existência de valores diferenciados para a mercancia, de acordo com costumes locais, perturba a base moral da economia de justo preço. Ao invés de admitir esse problema, Molina inverte os termos. O processo da troca em si estabelece comunidade entre os partidos. Uma vez ocorrida a troca, a restituição não pode acontecer sem subverter essa ficção. Em outras palavras, uma vez que a troca havia acontecido, Molina e os comentadores que seguiam seu tratado entenderam a escravidão como uma instituição de governança completamente subsumida pela comunidade fictícia, uma vida social ao invés de uma vida à morte social. Para mostrar a reflexão das considerações de Molina em conceitos de escravidão ibérica e cientistas, vou considerar dois autores com conhecidos comentários sobre a escravidão. O jesuíta Alonso Sandoval, missionário de africanos escravizados em Cartagena de Índias e autor de um tratado massivo publicado em 1627 como Natureza Sagrada e Profana, e de novo, numa edição revisada em 1647, como De Instaurandi Etiopia Salute, cita a discussão de Luís de Molina antes de entrar na sua própria interpretação da legitimidade da venda de africanos escravizados, para justificar o trato. No entanto, no meio dessa discussão, Sandoval encerra um capítulo que detalha as condições do navio negreiro e nas armazéns de Cartagena, onde os africanos foram imprisionados antes da venda local. Depois de detalhar as condições péssimas, a mortalidade decorrente delas, Sandoval admoesta aos comerciantes para mudar esse tratamento dos cativos. Assim também, outras seções do tratado são dedicadas a responsabilizar os amos moralmente pelo cuidado dos seus escravos. Nessas chamadas repetidas pela emenda da violência no tratamento dos escravos, Sandoval constantemente ocupa a linguagem da compensa. Por exemplo, aqui temos
citação, não vou ler toda a citação, mas a parte mais importante é ao final. Atribui a Homero uma frase que cita para entender o efeito da violência sobre pessoas escravizadas. E saquen daqui que si el esclavo tiene solamente medio entendimiento, el amo ha de tener entendimiento y medio. El entero para sí, el medio con que supla a outra metade que lhe falta a seu escravo. E aqui, essa é uma cita de muitos, né, digamos, um tratado desse tipo de compensa. Tá, 5 minutos, acho que tá certo. E como essa cita absurda indica, é exatamente a figura de recompensa que permite os autores admitir que a condição de escravo encurta a vida ao invés de extingui-la. Para compensar essa vida importada, dentro da ficção da comunidade, se mantinha a figura de transação econômica de intercâmbio. A compensa de intercâmbio equivalente permitia ideologicamente a continuidade da violência estrutural do escravismo ibérico. Para citar outro exemplo importante, podemos lembrar o Sermão do Rosário, predicado por Antônio Vieira em Bahia em 1633 aos escravos. Com a perfeição retórica típica da sua oratória, Vieira leva seu público pelo inferno do engenho de açúcar, notando o sofrimento dos trabalhadores escravizados. Né? E aqui também tenho sublinhado, bem ao final, ele compara o engenho famosamente com o inferno, né? Mas se entre todo esse ruído, as vozes que se ouviram foram do rosário, orando e meditando os mistérios dolorosos, todo esse inferno se converterá em paraíso, o ruído em harmonia celestial e homens postos-pretos em anjos. A escravidão, nesses conceitos seiscentistas, foi visto como a troca de uma vida livre por uma vida encurtada, sujeita à violência e ao sofrimento. A ideologia seiscentista se baseou numa série de associações de diferenças morais, como a culpa, ou da diferença de natureza para justificar essa vida importada, mas também as versões de jesuítas Sandoval e Vieira entenderam a necessidade de recompensar essas vidas. Se bem no século XVIII, no Tratado Antonil, a linguagem de racionalização do engenho infecta também as descrições laborais, se mantém também a ideia que a governança escravista passa pelas relações sociais entre amo e escravo. Muito do que tem sido comentado na historiografia recente sobre a tênue liberdade dos afrodescendentes, refrens a um sistema de privilégio que favorece a elite branca, mostra que as relações sociais sexistas ainda obedecem a essas regras de comunidade fictícia, estabelecidas desde os primeiros escritos dos teólogos sobre a escravidão ibérica. A diferença inerente entre os dois séculos, seguindo a trilha que Russell Wood abre de forma tão decisiva, é a oportunidade maior disponível às pessoas libertas, sempre condicionada pelas condições e estruturas sociais do seu entorno. E essas oportunidades davam as chaves para a quebra da dependência social, mesmo que as algemas do racismo seguiam importando a mobilidade. Se para Russell Wood o racismo ibérico, em sua versão brasileira, se arraiga no século XVIII, as raízes do mesmo se encontram nas primeiras escritas justificando o trato de pessoas africanas para o labor escravizado. Muito obrigada, Ana. E agora vai falar Bianca Tremo, que é professora associada, né, de Florida International University. E o título da sua comunicação é Como se fosse minha. Amor e direito na sociedade escravata da Lima, Peru, no século XVIII. Obrigada. Gostaria de agradecer aos organizadores do Congresso e à equipe ótimos de estudantes da universidade, especialmente a Carmen e a Kitia. Devo mencionar a Kitia, que me recomendou como panelista. É uma honra estar com vocês aqui. Eu vou ler minha apresentação em português,
mas se vocês têm uma pergunta ou comentário, depois eu vou responder em espanhol e talvez a Ana Kitia Ernst nos podem ajudar. Então, este ensaio tem a intenção de evocar e provocar emoções. Ele é baseado em um capítulo que escrevi para uma obra editada pelos historiadores Leslie Harris e Dana Ramey Perry, que examina a história da escravidão, o sexo e a intimidade. Tudo começa com uma senhora de escravos de Lima chamada Petronila Vasquez. Ela declarou ter um amor profundo por sua escrava Maria Antônia. A senhora revelava amar a escrava com aquela ternura, mas que se fuera minha hija. Vamos pausar e refletir sobre esta proclamação de amor maternal extremo. Talvez minha reação seja a mesma de você, de suspeita, a menos. Certamente de desconforto, até repulsa. Mas vamos prosseguir mesmo assim. Petronila explica que esta criada desde seus primeiros anos la criei e eduquei como si fuera hija, comiendo y regalándose como quiera y vistiéndola con más que ilustra manera, manejándola todas mis facultades y sin más destino que servirme y acompañarme en las incomodidades de muchas enfermedades, pariéndome con todo esto que era recíproca su correspondencia. Pode ser que agora uma parte de nosso desconforto inicial tenha diminuído. Podemos não estar falando de amor como entendemos hoje. Neste caso, o amor se assimila mais a interesse ou investimento no sentido material do que no sentido atual. Ou talvez se trate de resignada estima ou devoção. Os historiadores como Lawrence Stone e Eugene Genovese argumentam que pertence à história pré-moderna, antes que tivéssemos amor uns pelos outros, por nós mesmos ou por nossa propriedade, como temos hoje. Nossas suspeitas sobre a falta de sinceridade da declaração de amor da senhora da escrava parecem ser confirmadas pela descrição de sua relação afetiva com a escrava como uma barganha que envolve trabalho e bem. Posso acrescentar à discussão a fato que tais declarações foram mencionadas em um processo movido pelo tio de Maria Antônia, que tentava obrigar Petronila a aceitar 150 pesos pela liberdade da mulher. Com isto, finalmente entendemos com segurança que tais afirmações de amor são protestos egoístas de uma pessoa motivada, acima de tudo, por um interesse fora do tempo e do espaço de nosso universo emocional. Hoje gostaria de pensar sobre sentimentos na história dos escravos. Ou, melhor dizendo, gostaria que sentíssemos o que pensamos sobre a escravidão. Fazendo isso, revisito um pouco minha pesquisa sobre a infância na Lima colonial no Peru, assim como meu mais recente trabalho sobre direito e iluminismo no Império Espanhol do século XVIII. De uma forma geral, eu gostaria de examinar a história legal da escravidão através da história da emoção. Em primeiro lugar, isto envolve delinear as estruturas de nossas respostas emocionais contemporâneas sobre questões de afeto na escravidão, colocando-as em perspectivas históricas e historiográficas. Em seguida, foco
o questionamento em uma forma particular de emoção. Os laços paterno-filiais expressos em casos judiciais na América Hispânica do século XVIII, refletindo sobre o fato de que sentimos figura em vocabulário legal de partes envolvidas em litígios sobre a escravidão. Posteriormente, explorou diversas articulações de sentimentos recíprocos entre senhores e escravos e considerou onde, dentro deste universo emocional, podemos inserir o desejo pela liberdade. Gostaria de encorajar um estudo mais profundo sobre os laços afetivos entre senhor e escravo. Isso não é apenas para enriquecer nosso entendimento da história do direito e da escravidão. Isso não é apenas para aprofundar nosso conhecimento da vivência emocional de proprietários e escravos, mas também é para que nos conscienciamos da forma como pensamos e sentimos o assunto escravidão. Este é um trabalho oportuno em dois sentidos. Em primeiro lugar, parece apropriado apresentar este ensaio em uma mesa redonda homenageando John Russell Wood. Em The Black Man in Slavery and Freedom in Colonial Brazil, ele descreve a escravidão no Brasil como uma questão emocional desde o início, de apreensão e o medo do senhor de escravos de ser superado em números, de uma consciência sobre cor de pele em expansão e de relações legais de obrigações mútuas. O segundo motivo para a propriedade do tema é que alguns dizem que nós historiadores estamos em meio a uma virada emocional. Em relação à América Latina, historiadores como Cláudia Rosas Lauro, Ada Ferrer e Sônia Lipset Rivera e Javier Villaflores voltaram suas atenções para o medo e emoções no Peru, em Cuba e no México. Além da história latino-americana, acadêmicos debatem em como nossa compreensão de tópicos históricos e suas experiências possam ter sido inspiradas pela neurociência. A tendência foi promovida em grande parte pelo historiador William Ready, cuja obra Navigation of Feeling tornou-se rapidamente um clássico, uma década após seu lançamento. Talvez Ready seja mais conhecido por sua elaboração dos emotivos. Este conceito permite que acadêmicos evitem o incômodo questionamento da linguagem a respeito da emoção, demonstrar algum real estado interior, ao reverter ordem e propor que a expressão de uma emoção leva à sua compreensão histórica. Tal interpretação nos liberta das limitações impostas pela separação moderna entre sentimentos e interesses. Ready também elabora um avanço útil em Navigation of Feeling, o conceito de regime emocional, a ordem normativa de emoções, que facilita o estabelecimento de uma estrutura política. Minha posição é de que nosso impulso em rejeitar proclamações amorosas legais durante a escravidão atlântica como falsas ou corrompidas, nosso desconforto, repulsa ou suspeita faz parte de nosso próprio regime emocional contemporâneo. Este regime é fundamentado em noções liberais
da agência, história e de humanidade, onde presumimos que a história da escravidão foi inteiramente fundamentada na repugnante servidão e que escravos direcionaram todas as suas ações e sentimentos no sentido de se liberarem desta. Admito ser difícil ir contra tais conceitos. Em minhas 2 décadas de pesquisa sobre processos envolvendo escravos nas cortes coloniais da América Hispânica, fui constantemente surpresa pela perseverança e criatividade por parte dos escravos. No entanto, embutido em meu apreço, minha admiração até pela perseverança legal, existe um reconhecimento ou identificação. Digo reconhecimento em um sentido post-ilustração, onde para nos ajustamos a um regime contemporâneo de direitos humanos, devemos ter empatia com os outros e esperar deles atributos que estejam de acordo com noções modernas de individualidade. Retornai a esta reflexão ao final do ensaio, mas aqui gostaria de ressaltar que a empatia, o reconhecimento e a identificação que os observadores modernos tinham por escravos são regidos por suas próprias histórias. Após discutir por séculos o papel da paixão no entendimento moral, os primeiros pensadores modernos europeus foram movidos no século XVII por um interesse filosófico emocional como um estado amoral autônomo. Deste momento em diante, presenciamos um crescimento do sentimento ilustrado, primeiro como um sentimentalismo exteriorizado, depois como uma noção interna de subjetividade e sentimento como substância. Fortemente associada a estas últimas mudanças está a compaixão, que se tornou constitutiva de noções modernas de humanidade e direitos, e finalmente de noções modernas da agência histórica, apoiada em noções de liberdade. A liberdade moderna, de acordo com Elizabeth Povelli, é construída como um estado de indeterminação social. Se liberdade é indeterminação, então o pensamento em relação de escravos fora da luta pela liberdade é praticamente desnecessária e a história da escravidão é incorporada a uma história geral do triunfo do assunto principal. Ainda assim, se fizermos um levantamento do discurso legal utilizado nas centenas de casos envolvendo escravos que examinei no Peru da era colonial, mais consistente e omnipresente do que a evocação da liberdade está uma linguagem emocional que envolve escravo, senhor e juiz em uma emaranhado de nós afetivos, os nós de dependência mútua que Russell Wood estudou. As declarações de Petronila sobre o amor por sua escrava estavam longe de se tratar de exceções e vinham acompanhadas por declarações de escravos em tons mais simples de haver servido a seus mestres com amor em retorno. Obviamente, as relações entre os senhores de escravos e seus serviçais eram mais violentamente sexualizadas
ou talvez ocasionalmente românticas. Gostaria de deixar estas relações à parte por enquanto, parcialmente por já terem sido eficientemente estudadas por outras historiadoras no Peru. Também gostaria de deixar registrados que os processos hispano-americanos do século XVIII envolvendo a feição entre senhores e escravos se encaixam mais na categoria paterno-filiais do que românticos ou sexuais. Isto é especialmente verdadeiro nos casos de escravidão urbana, onde predomina o trabalho doméstico sobre o rural, como podemos ver no momento, apesar de não serem exclusivos entre mulheres, tendiam a serem mais marcantes entre senhoras proprietárias e escravas. Isto nos indica que a linguagem correspondia à vivência de intimidade residencial, e assim parece improvável ser apenas fala, desprovida de qualquer contexto. São exatamente os processos urbanos envolvendo escravos criados na casa e poder de seus senhores que nos dá a chance de reformular a noção do que sentimos sobre a escravidão, amor e direito no passado. Os escravos da América Hispânica convencionaram uma espécie de direito de escravidão baseada em acordos de emancipação particulares, extralegais, a vezes em oposição aos direitos de propriedade dos senhores, ao expor as intimidades do cotidiano dos escravos. Mas os direitos também têm seus tons de família. Na Europa, formulações legais de referência familiar e débito a armas consagradas nos códigos medievais os que estudam a época medieval chamam de economia de afeto. Nas relações entre escravos e senhores, esta economia ganhou uma nova moeda paternalista no final do século XVIII. A instrução sobre a educação, trato e ocupação de los esclavos de Carlos IV, lançado em 1789, enfatizou muito mais as responsabilidades dos senhores do que as obrigações dos escravos. A única referência ao débito que os escravos tinham com seus senhores era moldada em tons filiais. Escravos deveriam obedecer e respeitar a seus dueños e mayordomos, desempenhar as tareas e trabalhos que lhes señalen conforme a suas forças e venerá-los como a padres de família. Escravos também estendiam facilmente esta obrigação afetiva dos juízes. Considere como um dos muitos exemplos o depoimento de Francisco Suazo, uma morena libertada que processou a proprietária de sua filha, Jacinta, alegando que a humanidade se interessa no patrocínio del indigente esclavo y no puede ser indiferente el piadoso amor de vuestra Alteza ni por un solo instante. De esta forma, tanto a teoría cuanto a práctica legal pudieron reforzar a semifamiliar estructura da escravidão em leis escravagistas, configurando em ambos uma obrigação afetiva. Em muitos casos, eram os próprios senhores que abertamente discutiam a intimidade sobre a qual a relação entre senhor e escravo se baseava.
Termos afetivos eram especialmente mencionados entre senhoras e escravas. A troca afetiva geracional é baseada, em gênero, no esforço a levar termos afetivos seriamente. As práticas de trabalho com gêneros distintos, a quais a escravidão urbana inspirou, frequentemente envolvia escravos criando filhos de senhores, assim como senhores vigiando a criação de filhos de escravos. Este foi um campo fértil para o crescimento de uma reciprocidade afetiva. Como se evidencia no lapso de Petronila, de tomar cuidado como afeto por cuidado como trabalho, primeiro pela criação e educação de Maria Antônia, ainda criança, e depois por sua expectativa que escrava iria em retorno cuidar de sua senhora quando está se adoentasse. Havia um senso de que a moeda de troca na escravidão doméstica não era apenas trabalho, mas companhia emocional. Dona Maria Antônia Collaços imortalizou a forma através da qual o cuidado de crianças estabelecia uma cadeia de reciprocidades afetivas e de trabalho entre mulheres e crianças em famílias como escravos. E tenho uma cita, mas sigo. Não quero sugerir que o diálogo amoroso tenha impedido discursos sobre direitos de posse, nem a insistência de alguns senhores de que escravos não eram legalmente pessoas. Somente quero dizer que esta não era a tática legal apenas dos senhores de escravos, ou mesmo mais bem sucedida. De fato, com frequência, os senhores negavam as acusações de escravos, não como argumentos sobre poderes absolutos como proprietários, mas explicando em detalhes sua benevolência em relação a eles. Novamente, algumas justificativas podiam ser claramente cínicas. Dom Pedro Escandón, por exemplo, rejeitava como sendo abuso o litígio de seu escravo Antônio, movia para vendê-lo ao preço que seu antigo senhor previamente estipulara em testamento. Escandón contestava o processo, ressaltando que sempre tratava seus escravos bem, não apenas por caridade cristã, mas também em consideração o fato de que estes constituíam patrimônio e tratamento cruel apenas os dissipar. Mais comum do que a dura referência de Escandón ao valor do seu escravo eram declarações como as de Dona Agostina Sotomayor, que disse que seu referiu uma criança escrava como esta é uma niña nacida em minha casa, quem é amada com distinção. A pergunta óbvia seria qual a posição dos escravos sobre esta troca afetiva. Suas referências frequentes, mas invariavelmente forçadas, de servir a seus proprietários com amor, não nos oferece uma visão profunda de seus sentimentos em relação aos senhores, que declaravam amá-los como se fossem seus próprios filhos. Isto é em parte esperado, já que para ter acesso à corte civil, para começar, escravos deviam frequentemente convencer juízes da crueldade, tirania e ódio de seus senhores. Mas, em particular tipo de processo, aqueles onde escravos declaravam que seus proprietários falecidos os haviam libertado em seus testamentos, o amor quase sempre surgia. Por exemplo, Toribio Sosa de Trujillo, no Peru,
declaró diversas veces que sirvió seu falecido Senhor com amor e liberdade, e por consequência teria obtido a promessa de sua liberdade em testamento. Desta forma, por vezes, o que estava literalmente no coração das discussões de escravos sobre o amor era a liberdade. De fato, o escravo Lourenço de Aguilar interpretou a intimidade e o afeto que dividia com seu mestre como uma promessa implícita de liberdade. Ele formalizou um processo por sua liberdade, alegando que havia sido criado com amor desde seus primeiros anos por seu Senhor. Sendo tal o amor e distinção que, aun sendo desta esfera, que lhe merecia, Lourenço explicou que estava claro que seu dono pretendia libertá-lo. Para Lourenço, o amor não era um sentimento, mas uma questão de privilégio. Em contrapartida, o Senhor de Lourenço admitiu um profundo amor pelo escravo e de tê-lo criado com um carinho especial, mas negou ter assinado documentos para libertar Lourenço e repetidamente expressou sua decepção como escravo por sua ingratidão em processá-lo por liberdade. Assim como nos processos de Lourenço, são enormes as demonstrações de surpresa de senhores pela ingratidão de escravos nestes processos. Sua decepção revela que, se o regime emocional sobre o qual a escravidão operava facilitava uma linguagem de amor, esta linguagem podia seguir em dois diferentes significados para senhores e escravos. Para Lourenço, assim como para nosso entendimento atual, o amor deveria ser um caminho para a liberdade. A diferença é que para Lourenço era algo a ser adquirido e não um direito. Senhores, por sua vez, enxergavam o amor como uma determinação social. Eles acreditavam que a troca afetiva era uma precaução contra a liberdade e ainda que reconhecessem que a emancipação seria uma recompensa por bons serviços. Geralmente se surpreendiam quando seus escravos se recusavam a ter paciência. Bueno. Gostaria de sugerir que o contexto brutal das expressões do amor, tradição e sacrifício dos senhores não tinha menos valor emocional em termos de consideração histórica do que o desejo dos escravos por liberdade. De fato, se refletimos sobre nosso desconforto com tais emoções e questionamos nossa tendência à simpatia pela luta dos escravos na conquista da liberdade, enquanto rejeitamos os laços emocionais dos senhores de escravos que mantinham cativos, um incômodo lado oculto de nosso moderno regime emocional pode ser exposto. Um dono de escravo em Lima, nos anos 1790, percebeu que havia mais no mundo emocional de escravidão do que o desejo pela liberdade, ferozmente se apegando a seu domínio sobre outro ser humano, argumentando se solo consiste el punto de libertad y malicia y gana de los esclavos de pretender serlo, ya estuviera extinguida la esclavitud. Além de desejo, existían prácticas, trocas emocionais o regalos, como Petronila mencionó.
Em um livro dedicado à iconografia da emancipação de escravos, Marcus Wood reitera Pache Fanon e Hegel que a liberdade pode ser vista como um terrível regalo dado pelos brancos. Sua afirmação é que a dádiva da liberdade transformou escravos em recipientes vazios, a serem preenchidos com uma magnanimidade de seus libertadores, ainda reconhecendo o papel principal do desejo pela liberdade tenha reduzido as ligações emocionais dos escravos litigantes com senhores, mesmo reconhecendo que escravos tiveram papel no estabelecimento de modernas noções históricas de agência. Também temos que ser cuidadosos a reduzir estas relações a apenas um impulso ou anseio automático por liberação. Ao final, isto não faz justiça a escravos, nem a sua história. Bom, então vamos agora a como se convidar várias perguntas e depois responder de uma vez, assim. Ainda você diga. Você tem questões de uma vez só, de 4 pessoas, aí todo mundo tem Obrigada. que responder. É isso exatamente que eu se queria tiver saber. tempo, mais um grupo. Tá bom. Então vamos assim? Algumas perguntas, vamos pegar uns 4 perguntas, ou o que tem, ou uma. Na verdade, eu gostaria de fazer um comentário. Eu já estou exausta até para formular uma pergunta. Mas eu gostaria de agradecer muito a essa mesa. Eu sei do esforço de vocês para falar em português. Achei a mesa interessantíssima. Eu acho que o professor John Russell ia ficar muito feliz e de pegar esse tema da sensibilidade, né, das dimensões humanas. Acho que foi um belíssimo trabalho. O Wikidia está de parabéns de juntar essas 3 pessoas, das quais eu estou tendo o prazer de conhecer. A mesa foi ótima. E foi tão claro que eu acho que talvez seja isso que o pessoal Bom. Mais um comentário, né? Porque eu achei muito interessante que vocês duas pegaram o mesmo livro, o Black Man and né? E saíram de conclusões completamente diferentes, mas ao mesmo tempo ligadas, né? E eu gostaria de perguntar a Ana, né, que você falou como a liberdade é tipo o direito de ter uma vida social, se eu interpreto assim, razoavelmente, né? E eu acho que essa ideia encaixa muito bem com o que a Bianca disse, né, que realmente, assim, a questão de uma vida afetiva, né, mesmo, é uma prova da humanidade, mas das palavras dos bons dos escravos, realmente se torna a relação afetiva de uma coisa completamente diferente, né? Aí eu estou apenas pensando que como os seus 2 trabalhos realmente se relacionam, né? E talvez você poderia conversar um pouco sobre isso. Tem outra pergunta antes dela responder? Bom, eu estava pensando a mesma coisa quando a Bianca estava falando, e eu não trabalho no século XVIII, né? Então talvez nem sempre isso acontece, né? Que a gente trabalha realmente sobre um século e a gente fica um pouco cego sobre as continuidades e sobre as diferenças também, né? Então, assim, eu acho que tem talvez uma conversa que a gente vai ter que ter com Bianca. Mas eu estava pensando sobre Antonio, quando ela estava falando, porque uma coisa curiosa do Antonio, nesse famoso capítulo sobre o senhor do engenho para com os escravos,
ele trata emoção também nesse capítulo. E para ele, a figura da emoção é o mulato. Ele diz que não, é melhor, ele faz uma categoria, uma série de categorias raciais, né, de boçais que vêm de diferentes partes, nessas minas são bons para isso, os outros são bons para isso, assim, dentro dessa economia racionalizada do engenho. E ele chega a um parágrafo para dizer, mas o mulato é muito problemático, porque o mulato muitas vezes tem laços afetivos com o Senhor. O Senhor concede coisas ao mulato, né? Então ele recorta, essas emoções recortam a racionalidade necessária para a produção, para Antonil. Então, eu acho que isso é muito interessante, porque se para Antonil esse é um problema, por outro lado, na documentação legal, parece que aparece sem parar. Né? Então, isso quer dizer que a escravidão, o sistema escravista tem várias, é tão imbricada na sociedade, tem várias finalidades, digamos, né? E é claro que todos os partidos devem entender dentro desse sistema quais são essas finalidades, mas eu só queria né, pensar sobre isso um pouco mais, né? De como o afeto também ele parece negar uma certa propriedade idealizada em Antonil do escravismo, né? Como se fosse sei lá, né? Algo a ser superado, né? Dentro do sistema. Yo corté una parte de mi charla en que hablé un poquito sobre el asunto de no exactamente de muerte social, pero más bien yo tengo una nota de pie y estoy jugando un poco con justamente el problema de pensar en la libertad como un problema de estar fuera de todo tipo de opresión o de conexión social, ¿no? Al fondo, y este libro es interesante porque yo tenía que leer mucho en la historia de América, en los Estados Unidos, de la esclavitud en los Estados Unidos, y es muy destacado allí las nociones liberales, ¿no? Y yo tengo citas de cómo el amo nunca conoce muy bien, hay un ser adentro de cada esclavo, pero es intocable al amo. Y es muy importante para una generación o más de historiadores en los Estados Unidos de esclavitud, y Orlando Patterson es su herencia, ¿no? Pero para nosotros o para los que trabajan en América Latina, no tenemos esta herencia. Es interesante que John Russell Wood desde el principio no tiene, hay más emociones, hay más entendimiento de las conexiones como muy desordenados, más programáticos, ¿no? Por lo menos. Y solo quiero jugar un poco en este espacio que nos da la cultura de América Latina, aunque sea mitificado, aunque es problemático, de entender bien que la esclavitud y la ley, el derecho, es también un régimen emocional y no somente de opressão. Também quero parabenizar e dizer obrigado por as palestras. Meu comentário seria mais para a Bianca, que está mais perto da minha própria pesquisa, né, que é ações de liberdade. Então,
eu entendi que muito material dos próprios processos da Bianca também são de liberdade, então fiquei fascinado mais uma vez da diferença das leituras que nós podemos fazer de fontes parecidas. Eu só trabalho no lado brasileiro até agora, muito interessado de entrar mais em uma comparação. E não sei, também é formado em Direito ou... Não. Mais história? Não. Porque minha primeira formação é de Direito, né? Eu sou historiador de Direito, mas sempre trabalhei mais em ambiente de faculdade de Direito. E a gente vê como nós, juristas, somos talvez mais frios, mais chatos que vocês, e faz uma leitura completamente diferente. Para mim, todos esses adjetivos de emoções, etc., são para uma construção para entrar numa retórica jurídica e que segue até certos topoi que os advogados usam para criar um certo resultado e para também influenciar o juiz. Então, eu desconfio muito que está toda essa emocionalidade que você introduziu na sua fala. Então, isso é fascinante, que para mim é tudo, eu uso toda a palavra e ver qual é o efeito jurídico tem e como tenho que ampliar meu comentário para os outros entenderem o que eu estou falando tudo isso, porque eu estou vendo o uso do direito humano nesses processos. Sim. Então, quando analisamos certas palavras, nós vemos que isso já na Roma Antiga existiu, de certas emoções, sobretudo por exemplo, o libertus ingratus, tem a actio ingrati, que era para revogar o liberto ingrato na escravidão. Então nós precisamos toda essa retórica para um certo direito antigo que foi, desculpa uma palavra que não vai gostar, que foi recebido para fazer isso funcionar. Então eu acho muito interessante como essa emoção e o jurídico vão juntos nesses processos. Então realmente é interessante. Eu acho que ainda vamos falar muito nos próximos anos. Estou muito feliz de encontrar aqui, que você me chamou para participar na mesa. Eu poderia falar por horas sobre o efeito que você apresentou dos seus processos. Podría hablar por horas sobre los efectos jurídicos que los abogados y los procuradores y los agentes, porque había muchos escritores anónimos que estaban creando las peticiones y memoriales. Podríamos hablar mucho, pero no sé si es de interés de todos, pero yo quiero decir que los argumentos no son estables por el tiempo, o sea, a través del tiempo, porque están cambiando los argumentos que funcionan y que tienen valor frente de los jueces. Es importante, y idea de tener una conexión emocional, pero de no usar el derecho de ser amparado ante el juez y usar un derecho de ser como un pobre de solemnidad. Es nuevo al final del siglo XVIII. Solo voy a dejar este es más como un derecho y es más individual. Y están activando este derecho los esclavos mismos en Lima al final del siglo. Então, muito obrigada aos palestrantes e uma boa noite a todos.